Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que bom ter vocês novamente aqui. Entramos na reta final e estamos bem perto da linha de chegada. Parabéns por todos vocês que estão ainda me acompanhando. Parabéns, vocês são perseverantes e é isso que Deus quer de cada cristão, perseverança. Hoje iremos estudar o que a Bíblia diz sobre a restauração da igreja. Vamos ver a restauração da igreja no Novo Testamento. Nas lições anteriores, aprendemos que a Bíblia deve ser a nossa única autoridade em religião e que a Igreja de Cristo, nos tempos do Novo Testamento, seguia a palavra de Deus como sua única autoridade. A última lição nos apresentou um quadro da igreja como uma realidade já estabelecida e organizada. As igrejas fiéis seguiam cuidadosamente os ensinamentos de Cristo, mas, infelizmente, não podemos terminar aqui a história. Mesmo antes de encerrar-se o primeiro século, foi profetizado um afastamento ou desvio da verdade. Em seu ministério pessoal, Jesus previu a apostasia. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A apostasia é um afastar-se de Deus, é um esfriamento. O Espírito Santo fez Paulo profetizar o desvio. Eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo também disse: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E acrescentou: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Outras escrituras contêm afirmações semelhantes sobre o afastamento ou desvio. As poucas passagens citadas acima permitirão ao leitor verificar que a igreja iria entrar em luta aberta com os falsos mestres. Ao fechar-se a cortina no fim do primeiro século, as forças do mal já se achavam operando para fazer surgir falsos mestres e uma igreja apóstata. A fim de dar ao leitor uma ideia do que aconteceu quando os homens se desviaram da verdade, apresentamos a seguir alguns elementos da apostasia. Apostasia, em grego, apostasis, estar longe de, tem um sentido de afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa ou renúncia de sua fé ou doutrinação. Cumpridas as profecias sobre as igrejas apóstatas. Uma das primeiras inovações introduzidas na igreja foi a modificação gradual da sua organização. Lembre-se de que as igrejas no livro de Atos tinham cada uma vários presbíteros e todos eles ocupavam posições iguais. Podemos encontrar isso em Atos 14, 23. Esses presbíteros eram chamados também de bispos e só exerciam autoridade sobre a igreja onde prestavam serviço, somente naquele local.
Cristo era o único bispo-chefe ou supremo pastor sobre todas as igrejas. Todas as outras pessoas eram iguais. No segundo e terceiro século, foi se desenvolvendo a ideia de um cargo isolado e superior para o presbítero em cada congregação. Foi dado o nome de bispo ao ocupante deste cargo mais elevado, num sentido diferente daquele usado em Tito 1, versículo 5 ao 7, para indicar todos os presbíteros. Depois desta inovação, a organização da igreja passou a apresentar-se conforme ilustrado no diagrama seguinte. Enquanto no começo vários bispos dirigiam cada igreja local, agora só havia um bispo em cada congregação. Outra adaptação foi feita mais tarde na organização da igreja e o bispo passou a chefiar diversas igrejas compreendidas numa determinada zona. Por exemplo, o bispo da igreja de Antioquia não representava apenas a autoridade superior dentro daquela igreja, mas também exercia autoridade sobre outras situadas nas vizinhanças de Antioquia. Vamos ver agora o poder dos bispos. O poder dos bispos, entretanto, ainda continuava equivalente, isto é, o poder do bispo de Roma, por exemplo, não era maior do que o de Antioquia, mas, algum tempo depois, eles começaram a ter posições que variavam de acordo com a importância das áreas sobre os quais exerciam autoridade. Os bispos da cidade ou metropolitanos prestavam serviço nas capitais de certas províncias. Os bispos das igrejas de Alexandria, Jerusalém, Roma, Antioquia e Constantinopla tornaram-se mais poderosos e se transformaram em patriarca de mesma categoria. Em uma carta a Eulógio, bispo de Alexandria, Gregório I, bispo de Roma, afirmou que a sede de Pedro, em 3 lugares, é a sede 1, frisando que esses 3 locais onde existia a sede de Pedro era Alexandria, Antioquia e Roma, acrescentando ainda: desde então é a sede 1, e uma sé sobre qual 3 bispos atualmente presidem por autoridade divina. Fica evidente que Gregório, mais tarde declarado Papa e Santo pela Igreja Católica, não considerava o patriarca de Roma quando sendo mais poderoso que outros patriarcas. Surgiu, entretanto, uma grande rivalidade entre os bispos de Roma e Constantinopla. E quando o patriarca de Constantinopla, João o Jejuador, começou a chamar-se de Bispo Universal, Gregório I, o patriarca de Roma, acusou-o de usar um título profano, arrogante e perverso. Bonifácio III, o sucessor de Gregório, não levantou aparentemente as mesmas objeções e conta-se que assumiu publicamente esse título em 606 depois de Cristo. Nos séculos que se seguiram, a autoridade papal foi aumentando até que nos tempos modernos o Papa veio a ser considerado infalível no Concílio Vaticano. No ano de 1870, a partir desta data, o Papa veio a ser considerado infalível. A organização da Igreja do primeiro século não incluía este cargo. A hierarquia e o papado do catolicismo romano são, portanto, o resultado de séculos de afastamento graduais do plano de organização da Igreja descrita no Novo Testamento. Vamos agora voltar a nossa atenção para algumas modificações na doutrina da Igreja.
Na realidade, a apostasia já se iniciara no princípio do Novo Testamento. A grande apostasia. Nessa ilustração, podemos ver como que ficou a igreja. Então temos aqui um líder infalível, que é o Papa. Após o Papa, arcebispos, que fica acima dos bispos, abades territoriais. Abaixo vem o vigário, depois os padres, diáconos permanentes, ministro da Eucaristia, leigos consagrados, que seriam monges, frades, religiosos, e leigos, simplesmente leigo, agentes pastorais, coroinhas, sacristãos, seminaristas, etc. Então aqui nós temos como se fosse uma pirâmide em que quem está lá em cima é o Papa. Segundo o Novo Testamento, todos os cristãos são sacerdotes. Um estudo cuidadoso do livro de 1 Pedro mostrará que o apóstolo escreveu a todos os cristãos, esposas, servos, bispos, reconhecendo todas essas pessoas como sacerdotes. Elas constituíam um sacerdócio real e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Os chefes ou oficiais da igreja passaram mais tarde a fazer-se chamar de sacerdotes especiais. Formaram-se então duas classes: o clero, os sacerdotes, e os leigos, os outros membros, acentuando-se progressivamente o afastamento da organização original bíblica. Maria, a mãe de Jesus. A posição de Maria é exclusiva porque foi por seu intermédio que o Filho de Deus, Jesus, entrou no mundo e recebeu a sua condição humana. Existem hoje inúmeras doutrinas que se desenvolveram em torno dela, como, por exemplo, a da Imaculada Conceição, virgindade perpétua e ascensão corpórea aos céus. Estamos dando abaixo todas as referências a Maria contidas no Novo Testamento. Esses versículos revelam que as doutrinas exaltando Maria não têm base nas Escrituras. Por exemplo, a Bíblia dá o nome dos irmãos de Jesus e também menciona suas irmãs, ficando assim subentendido que Maria não permaneceu virgem perpétua, e isso de forma nenhuma significava uma ofensa à sua santidade. Antes, Maria foi uma santa mulher de Deus até a sua morte. Pedimos estudar as seguintes passagens. Todas as citações no Novo Testamento sobre Maria, a bem-aventurada e mãe de Jesus, podemos ver nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e também no livro de Atos. Todas essas escrituras que acabamos de citar fazem qualquer referência à Imaculada Conceição de Maria, à sua virgindade perpétua ou à sua ascensão corpórea ao céu? O silêncio da Bíblia no que diz respeito a essas doutrinas mostra que elas não vieram de Deus. De fato, a exaltação de Maria acima de outros cristãos foi expressamente negada por Jesus, quando uma certa mulher disse a ele: bem-aventurada aquela que te concedeu e os seios que te amamentaram. A resposta inspirada de Jesus foi: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pelas declarações de Jesus, aprendemos então, sem qualquer sombra de dúvida,
que Maria é tão abençoada e bem-aventurada quanto ao mais humilde dos cristãos obedientes e também profetas da era bíblica. Visto que as doutrinas sobre Maria não vieram de Deus, é evidente que têm origem humana e, portanto, são condenadas por Jesus. Casamento. O casamento é opcional no Novo Testamento. Paulo declarou que por causa da perseguição seria melhor que alguns cristãos permanecessem solteiros, acrescentando, porém, que toda pessoa, inclusive os apóstolos, tinham o direito de casar-se. Então seria uma opção a pessoa podendo casar-se ou permanecer solteiro. Paulo considerava tanto o casamento que o comparou à relação que existe entre Cristo e a igreja. Em Hebreus 13, versículo 4, lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Celibato, estado civil de solteiro, foi recomendado depois do primeiro século, mas continuava ainda opcional. Com o passar do tempo, uma pressão cada vez maior foi exercida para forçar o clero a uma vida celibatária. O casamento dos sacerdotes foi finalmente proibido, afirmando-se ser esta uma ordem revestida de autoridade eclesiástica universal, pelo menos no Ocidente. De fato, enquanto Paulo disser em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, que o bispo deve ser marido de uma só esposa, a igreja já desviada chegou ao ponto de afirmar que ele não pode ter esposa alguma. Desta forma, a profecia de Paulo cumpriu-se. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Proíbem o casamento, Podemos ver lá. Por volta do ano 606 d.C., a igreja desviada se afastara por completo da doutrina original, deixando de ser a igreja de Cristo. Esforços para reformar a igreja desviada. Como vimos, a igreja se desviou do seu propósito original. E a história vai nos mostrar que diferentes grupos tentaram reformar a igreja apóstata através dos anos. Em 1500 d.C., aproximadamente, o mundo estava exigindo uma reforma religiosa. Homens como Martinho Lutero, John Knox, Ulrich Zwinglio e João Calvino, quase simultaneamente em várias partes da Europa, se projetaram no cenário do pensamento religioso, tentando reformar a igreja desviada, apóstata. Depois da morte desses grandes reformadores, seus seguidores deixaram de continuar procurando a verdade da palavra de Deus, tendo aceito como definitivas as conclusões de seus mestres. Assim sendo, em lugar de alcançarem a unidade da igreja do Novo Testamento, eles acabaram fundando igrejas diferentes entre si. A lista abaixo dá as datas aproximadas em que tiveram início algumas das igrejas mais conhecidas. Essa lista é apenas um pequeno resumo. Em 33, surgiu a Igreja de Cristo, ou a Igreja. Entre 110 d.C. e 606, a Igreja sofre um afastamento gradual da doutrina. Em 606, a Igreja Católica Romana com a oficialização do Papa. Por volta de 1500, a reforma e o desenvolvimento das denominações.
Então surge em 1530 a luterana, 1536 a presbiteriana, neste mesmo ano a anglicana, 1550 a batista, 1738 metodista, 1830 mormons, 1844 adventista do sétimo dia, 1884 testemunha de Jeová e 1885 movimento pentecostal. Lembrando que esta lista é apenas um pequeno resumo. Os seguidores de Lutero se tornaram luteranos, o de Calvino, presbiterianos. Em 1738, os discípulos de John Wesley se fizeram chamar de metodistas, formando a Igreja Metodistas. A Igreja Batista começou cerca do ano 1550, e assim tem sido a história da cristandade a partir do século I. Todos os anos aparecem mais e mais igrejas, provocando ainda maior confusão para os que desejam sinceramente saber qual a igreja realmente certa. Seria ótimo se houvesse apenas uma igreja e se esta seguisse a Bíblia como seu único guia religioso. Possuídos desta nobre ideia, homens de todas as partes do mundo estão abandonando as doutrinas humanas e examinando a Bíblia a fim de aprender qual é a vontade de Deus. Esses homens abandonaram a ideia de reformar a religião corrupta e dedicam-se agora à restauração da igreja original, exatamente como foi edificada por Jesus. Restaurar. Pela restauração das práticas do Novo Testamento na igreja de hoje. Mas como será isto possível? No Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15, Jesus conta a parábola do semeador que semeava sementes em vários tipos de solo. Uns eram produtivos e outros improdutivos. Jesus explicou a parábola dizendo: a semente é a palavra de Deus. Isso mesmo, a palavra de Deus é a semente. Quando plantada num coração perverso, o resultado é pouco ou nenhum, mas quando plantada num coração bom e sincero, a colheita é farta. Observe algumas das características da semente. A semente de maçã sempre produz maçãs. A de melancia dá melancias. Os seres vivos reproduzem-se segundo suas próprias espécies. A semente de um ser humano faz surgir outro ser humano. Não há exceções. Trata-se de uma lei da natureza. Outra qualidade da semente é continuar reproduzindo-se de acordo com a sua própria espécie, por mais que o tempo passe. Alguém contou que sementes de trigo retiradas de uma pirâmide egípcia de milhares de anos de idade foram plantadas na terra. Naturalmente, essas sementes produziram na Idade Moderna a mesma planta que tinha produzido há muito tempo, o trigo. No primeiro século, a palavra de Deus produziu cristãos. A palavra de Deus é uma semente viva, e visto que ela produziu cristãos no primeiro século, a mesma semente produzirá o mesmo fruto no século 21. A palavra de Deus jamais produziu um nome dado pelo homem. Os cristãos reunidos em congregação eram chamados Igreja de Cristo. A palavra de Deus produziu então um corpo não sectário, uma igreja sem seitas diferentes.
A aceitação de qualquer outra autoridade além da Bíblia, pode ser manuais religiosos, credos, concílios, profetas modernos, etc., produz igrejas e nomes sectários. Ao obedecermos a mesma palavra seguida pela igreja do primeiro século, as pessoas religiosas de hoje podem conseguir a mesma unidade que existia naquela igreja, a mesma doutrina, o mesmo amor, o mesmo nome, as mesmas exigências para o ingresso, a mesma organização e o mesmo tipo de culto. Conclusão: do nosso ponto privilegiado da história, podemos ver de relance todo o passado e também o presente, verificando que as previsões de uma apostasia eram verdadeiras e foram confirmadas. O movimento da Reforma, embora tenha contribuído para a volta à Bíblia, não conseguiu restaurar a simplicidade e a unidade da Igreja no Novo Testamento. Na verdade, algumas das igrejas que surgiram no movimento da Reforma estão atualmente seguindo um curso que, ao que tudo indica, as levará de volta à igreja apóstata que tentaram reformar. Devemos nos alegrar porque podemos escolher uma igreja que não é nem a reformada nem a desviada. Podemos ser cristãos e cristãos somente, membros da Igreja de Cristo. A igreja pode ser restaurada exatamente como Cristo a edificou, participando de um cristianismo sem seitas ou denominações religiosas. Podemos ser membros de uma igreja que não é nem a católica, nem a protestante, nem a judia. Não é uma denominação, não usando o nome de homem ou credo algum. Seu único livro de princípios e de orientação é a Bíblia. As exigências do ingresso são aquelas que Deus estabeleceu no Novo Testamento. O objetivo de todo seguidor fiel de Cristo deve ser a restauração da igreja. Podemos voltar à igreja primitiva. Homens e mulheres estão diariamente abandonando denominações religiosas para se dedicarem à restauração da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Estudiosos da Bíblia em todo o mundo estão restaurando a igreja do Senhor à medida que vão aprendendo e obedecendo a mensagem de Deus revelada no Novo Testamento. Há muitas pessoas em várias partes do mundo que, sem a ajuda de um pregador, já começaram um movimento de restauração nas cidades em que moram. Você também pode participar do movimento de volta à Bíblia, se aceitar a partir de hoje a mesma como seu único guia em assuntos religiosos. Nas questões em que os ensinamentos de sua igreja forem diferentes da Bíblia, deixe de lado as doutrinas humanas e se apegue à palavra de Deus. Lembre-se que Pedro e João disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse tipo de obediência é extremamente importante porque Jesus voltará de novo para recompensar os bons e os justos e castigar os perversos. Estudaremos melhor este ponto em nossa próxima lição. E então, vamos participar desta restauração da igreja? Vamos voltar somente à Bíblia? Meditem, reflitam. Até a próxima aula e um bom proveito deste material. Até mais. Fiquem com Deus.